Doutor Pachá, boa tarde. É o Benja. Boa tarde, Benja. Só uma correção, meu nome é Miguel. Miguel Pachá, não é Michel. Eu falo Miguel, aí a produção fala Michel. Eu tô certo, desculpa. Te dizer, não tem problema nenhum, não tem problema algum. E queria dizer que vocês nunca tiveram melhores aqui na TV, viu? Vocês estão muito bem na foto, ficaram muito bem aí com a camisa. Muito obrigado por terem honrado aí a palavra e usado, muito bacana. Só não tô podendo ler os tweets, viu, doutor Pachá, porque o torcedor Fluminense só tá xingando tanto, tem tanto palavrão, mas não dá para ler. Mas faz parte do futebol. Doutor Pachá, eu queria que o senhor explicasse aí essa novela Gustavo Scarpa e Palmeiras. Porque a gente queria saber o seguinte, no final das contas, o Fluminense devia pro Scarpa ou não devia? Olha só, essa é uma questão que está sendo discutida, a natureza das verbas que estavam em aberto. As verbas de CLT estavam integralmente pagas e existiam aí diferenças que estão sendo discutidas, o mérito desse processo está sendo analisado, mas o problema, o que se reconheceu com a ação, em princípio, foi uma negativa de eliminar o Gustavo Scarpa. A primeira ação, quem moveu para o rompimento do contrato de trabalho foi o Gustavo Scarpa, alegando justamente esses atrasos, né? Atrasos que, em princípio, estavam equacionados com pagamento previsto para o dia 31 de janeiro, pagamentos que foram feitos integralmente a todos os outros jogadores. O Fluminense se esforçou muito e honrou sua palavra, foi surpreendido com a ação do Gustavo, teve que enfrentar isso. Em primeira instância, foi negado a liminar para que ele rompesse o contrato de trabalho. Ele impetrou um mandado de segurança e conseguiu, em segunda instância, no tribunal, uma decisão que permitia que ele rompesse o vínculo com o Fluminense. Em ato contínuo, ele assinou o contrato com o Palmeiras. E o que aconteceu no tribunal, cujo acórdão foi publicado ontem, muito tem se falado que se deu cumprimento antes da publicação do acórdão. Ora, normalíssimo, absurdamente normal, a CBF foi informada dos termos do julgamento. Se o advogado do atleta tivesse tido presente ao julgamento, ele teria ver que refletiu exatamente o que foi discutido no julgamento. Não havia absolutamente nada de anormal. A CBF deu cumprimento estritamente ao que foi decidido, foi rompido o vínculo e restabelecido o vínculo com o Fluminense. Tanto é assim que ontem, na publicação do acordo, se revelou exatamente a compreensão da matéria. Eu sugiro, inclusive, que vocês tenham acesso ao que entendeu o tribunal em relação ao Gustavo Scarpa. Não é uma questão que se resume tão somente a um eventual atraso numa parcela. Tem muito mais envolvido. Você não pode usar a lei para querer tirar de graça um jogador sabendo que existe um dano à instituição. Isso precisa ser visto, precisa ser analisado. Tem uma audiência marcada no dia 14. O Gustavo Scarpa, através dos seus advogados, ainda recorreu ao TST em Brasília, num procedimento correcional, tentando anular o julgamento. Obviamente que existia essa possibilidade, segundo os advogados dele, mas a liminar foi indeferida, de modo que esse processo continua e vai ter seu curso. Não é um processo que tem vencedores, eu gostaria de dizer isso. É um processo que, seja qual for a solução, é um processo indesejado, eu tenho certeza, tanto por ele quanto por nós. Por nós, mais do que por todo mundo. Nós sempre falamos e vamos repetir ad nauseam isso. Nós queríamos que o Scarpa, pelo jogador que é, por tudo que trouxe ao Fluminense, por tudo que o Fluminense deu a ele nessa relação, a oportunidade de estar na vitrine, de brilhar e de chegar à seleção, que ele tivesse saído de forma bacana, com uma homenagem da torcida, saído pela porta da frente. Né? Essa opção de pegar um determinado aspecto e tentar sair sem que a instituição fosse indenizada em qualquer valor, nos parece uma opção que não é correta e é exatamente por isso que nós estamos fazendo valer. Se disse aí também na mesa que o Fluminense é o rei do tapetão. O Fluminense jamais entrou na justiça, jamais, eu vou repetir, jamais entrou na justiça contra qualquer decisão. O Fluminense apenas responde quando acha
que deve lutar por seus direitos. E isso ele vai fazer sempre como está fazendo. Muito se falou que o Gustavo Scarpa tinha razão. Essa razão está sendo analisada e isso vai adiante. Mas nós queremos achar uma solução que atenda todo mundo. Não é nosso interesse em manter essa discussão. Nós queremos que o atleta tenha a sua carreira profissional, que é um brilhante atleta, todos têm muito carinho por ele, apesar do que está acontecendo. E o Fluminense precisa ir adiante, o Palmeiras precisa ir adiante e ele também precisa ir adiante. Então, é necessário que as partes sentem e conversem e que equacionem uma solução. Essa é a nossa posição, eu só queria fazer essa retificação. Tá bom?